Quando a gente olha para esse capítulo em especial, quando a gente volta alguns versículos aqui antes do 35, a gente já consegue entender bem claro o que Jesus quis dizer quando ele disse que ele é o pão da vida. Você que está nos acompanhando pela internet, nós estamos lendo o livro de João, capítulo 6, versículo 35, que ele diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando a gente olha para os versículos anteriores, a gente fica claro, fica bem evidente porque que Jesus ele fala que ele é o pão da vida. Porque um pouco antes, ele tinha feito o milagre dos pães e dos peixes. Uma multidão estava acompanhando ele. Uma multidão estava buscando ele e Jesus sentiu compaixão daquele povo e falou: não posso dispensá-los sem comer. Porque eles vão sair, vão procurar comida e não vai ter comida até eles voltarem para suas casas. Então ali Jesus opera um milagre e transforma aquela pequena quantidade de pão e peixe para alimentar a multidão. Uma multidão que alguns estudiosos dizem ali de 3, 4 mil pessoas. Era pouco para uma grande quantidade. Mas quando estavam com Jesus, aquela pequena quantidade, ela se transforma. E por que Jesus ele afirma com muita veemência que ele é o pão da vida? Porque aquele povo estava buscando Jesus para saciar a sua fome física. Mas Jesus queria deixar muito bem evidente para eles que ele não ia saciar a fome física, mas queria saciar a fome espiritual que há dentro de nós. Quando nós vamos estudar, nós vemos que o homem ele é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. O nosso corpo a gente consegue saciar, a gente está com fome, vai até em casa ou num restaurante, pede uma refeição e a gente consegue saciar. A gente consegue saciar o nosso espírito, mas a nossa alma, de certa forma, ela é insaciável. Satanás, sabendo disso, ele consegue colocar dentro da cabeça de algumas pessoas para que eles consigam fazer com que a gente se torne cada vez mais insaciável, busque cada vez mais por prazeres rápidos, prazeres momentanos, porque é lá que está, na alma. E por ela ser insaciável, a gente busca cada vez mais. Nós nunca estamos saciados com aquilo que o homem pode nos dar, com aquilo que nós podemos produzir. E isso fica cada vez mais evidente quando a gente olha, por exemplo, para a tecnologia. Creio que 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, era um celular cada um ano e meio, 2 anos no máximo, eles lançavam um novo modelo, e aquele modelo durava ali anos, até que ele ficasse obsoleto, trocasse. Hoje, em menos de 6 meses, já tem algo novo, porque isso vai gerando uma insatisfação dentro do coração do ser humano, de que ele quer cada vez mais, cada vez o melhor. E eu não vou usar o termo aqui, que normalmente a gente costuma usar, falar assim: e não tem problema você buscar por algo melhor, porque nesse sentido, eu vejo que é um engano a gente ficar usando esse termo. Não é errado você buscar. Você sabe por quê? Porque existem pessoas que elas não conseguem compreender essa pequena frase: não é errado você buscar. E aí ela se apega a essa frase e fala: então se não é errado buscar, eu vou. É como eu dizer para uma pessoa o seguinte: bom, eu não sou alcoólatra, então não há nenhum problema em eu tomar um copo de cerveja, porque eu tenho total controle. Mas e para uma pessoa que é viciada, que ela é alcoólatra, que ela não pode passar na frente de um bar? Há um risco quando eu digo: não há nada demais tomar um copo de cerveja. Não há nada demais dar um tapinha num cigarro de maconha. Não há nada demais você buscar bem-estar. Mas existem pessoas que elas não conseguem colocar a busca delas em Jesus. E aí elas entendem o seguinte: se não há nenhum problema, eu vou continuar buscando. E essa pessoa, enganada por essa busca que nunca é saciada, ela busca aonde não há prazer, aliás, onde não há onde não há sustentação para a alma dela. Por isso que Jesus diz para aquele povo:
Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim nunca terá fome. E depois ele termina: quem crê em mim nunca terá sede. Enquanto eu lia esse versículo, buscando estudos para poder complementar, para poder, aquilo ia borbulhando na minha mente, de uma certa forma que eu consegui entender algo que é maravilhoso. Quando Jesus fala que Ele é o pão da vida e que a gente nunca vai ter fome, porque Ele vai saciar a nossa fome, e a gente nunca vai ter sede, porque Ele vai saciar a nossa sede, é como se eu pudesse andar 24 horas com uma lanterna na minha frente, e ainda que acabe toda a escuridão, aliás, acabe toda a luz, acabe toda a luz ao meu redor, aquele farolete está me iluminando. Não sei se ficou clara essa ilustração, mas quando você tem Jesus dentro do seu coração, você está passando pela maior tragédia da sua vida, que você vai conseguir glorificar a Deus. Você está passando pela maior dificuldade, mas você vai glorificar a Deus, e você vai olhar para aquela cena e você vai dizer: glória a Deus. Porque quando ele não tem Jesus no coração, quando ele bate o dedinho do pé no armário, lá da casa dele, porque ele não calculou a distância. Por que esse exemplo? Porque bater o dedinho no canto do armário é uma coisa tão pequena, perto da morte, por exemplo, de um ente querido, perto da doença que vai consumindo uma pessoa diante dos nossos olhos, e a gente não pode fazer nada. Você já tenha visto esse documentário, essa história, um serial killer, menos umas 10 ou 12 adolescentes. E aí, quando ele foi capturado, ele foi para julgamento, e todo mundo que foi para lá, principalmente os familiares, as mães, eles chegavam no microfone diante do juiz e falavam assim: eu desejo que você vá para o quinto dos infernos, que você seja amaldiçoado, e tudo que é de ruim aquelas pessoas falavam. Mas aí chegou o pai de uma das moças que ele havia matado, e aquele homem disse assim: eu vou fazer a coisa mais difícil para o ser humano, mas eu vou fazer aquilo que Jesus Cristo pede que eu faça, que é perdoar este homem. Aquele pai, ele realmente tinha Jesus no coração, porque ele entendeu o significado de copiar o seu mestre, que era de perdoar alguém que havia tirado aquilo que era mais precioso para ele, a sua filha. E ele perdoou aquele homem. E interessante que aquele homem, ele foi diagnosticado com... me ajuda? Quando a pessoa não sente remorso. Psicopata. Ele foi diagnosticado com psicopatia. E ele ficava bem à vontade, todo mundo falando, desejando a morte dele. Mas quando aquele pai foi diante do microfone e falou para ele: eu te perdoo, as lágrimas correram pelo rosto daquele homem. E não foi porque o pai ali falou de uma forma que talvez gerasse comoção, mas é porque naquele momento, aquele pai, ele estava com a presença do Espírito Santo dentro dele. E aquilo se irradiou diante de todos dentro daquele tribunal. E atingiu o coração daquele homem que foi diagnosticado com psicopatia e que não sente remorso por ter matado 10, 12 mulheres. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, ele está querendo dizer bem claro para mim e para você: você não precisa de mais nada. Você não precisa de absolutamente nada deste mundo, porque quem vai saciar você somente sou eu. Quando o povo busca por Jesus, eles estavam ali e Jesus ainda fala para eles, se a gente voltar alguns versículos, lá no versículo 25, do capítulo 6, diz assim: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Se naquela época tivesse a propaganda do Beto Carreiro, ia fazer aquele barulhinho de chicote.
porque foi uma bela de uma chicotada. Se fosse hoje, ia descer aquele óculos, né? Que o pessoal gosta de colocar e cantar musiquinha para poder criar um meme em cima de tudo isso. Mas ali Jesus, com muito amor e carinho, falou assim: estão me procurando para saciar a fome física de vocês. Vocês não estão entendendo os milagres que eu faço. Vocês não entenderam ainda quem eu sou. E ele diz assim no 27, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. E no 28, o que é que Deus quer que a gente faça? Eles perguntaram. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. É isso que o Pai quer de mim e de você. Ele quer que nós creiamos em Jesus, mas que a gente não Jesus um bom da terra e que operou milagres, mas que nós venhamos a crer que Jesus é aquilo que nós necessitamos exclusivamente, que nós não precisamos buscar aqui, ali ou lá, mas em que Jesus nós encontramos todas as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos medos. Nós encontramos em Jesus tudo aquilo que a nossa alma busca incansavelmente. E bota algo que é incansável é a nossa alma. Ela nunca está satisfeita. É aquela pessoa que é aquela velha história. Está um calor, aí a pessoa, nossa, mas bem que podia estar chovendo. Aí chove, nossa, mas choveu demais. Aí esfria, nossa, mas podia esquentar um pouquinho. É aquela pessoa que compra um ar-condicionado, coloca em casa e fala, nossa, mas está muito gelado. Aí desliga, nossa, mas está muito quente. A pessoa nunca está feliz, ela nunca está contente com nada do que ela tem. É aquela pessoa que quando ganha um presente ou ganha, por exemplo, conseguiu comprar a sua casa, mas ainda falta uma cortina, mas ainda falta um piso, ainda falta que a pessoa ela não olha para o que ela já tem, ela só olha para aquilo que falta. E quando eu e você olhamos para aquilo que falta, a gente se torna incansável. E se você talvez for dessa forma, ou você vive com uma pessoa ou conhece alguém, é terrível, porque não há descanso. A pessoa não dorme direito, ela vai deitar na cama, a cabeça não consegue desligar porque ela não está satisfeita. E não estar satisfeito é errado, irmãos, porque isso faz com que eu coloque toda a minha insatisfação em cima de Jesus, em cima de Deus. Eu falo assim, mas Deus, o Senhor prometeu um monte de coisa, ainda não aconteceu. E aí a gente começa a contestar Deus. Por isso que usar a frase, não é que é errado você buscar, é errado você buscar se você não tem controle. Se você não tem controle, se entregue totalmente a Jesus. Quando Jesus fala, se o teu olho direito te faz pecar, arranque ele. Não estou dizendo para você fazer isso, irmãos, de forma literal, mas entenda, tem algumas situações que nós temos que ser drásticos, nós temos que ser rápidos, nós temos que ser realmente de forma efetiva para fazer aquilo acontecer na nossa vida. E não ficar com um lenga-lenga, com uma procrastinação que vai nos acarretar o quê? O inferno. Que vai nos arrastar para o inferno. E aí, ao invés de cantarmos segura na mão de Deus, vai cantar segura na mão de Satanás. Não é assim. Porque quando Satanás coloca uma insatisfação dentro do nosso coração, a gente vai ficar segurando na mão dele. E isso vai gerando cada vez mais insatisfação, cada vez mais insatisfação. Jesus não vem para isso. Jesus vem para nos satisfazer. Jesus vem para nos trazer aquilo que nós realmente precisamos. O primeiro ponto que eu quero deixar claro com vocês é que a natureza desse ensinamento, irmãos, é que os discípulos de Deus, os discípulos de Jesus, eles não devem se contentar com qualquer outra coisa que não seja Jesus. Porque somente Jesus pode satisfazer as nossas necessidades espirituais. Há uns 2 anos, dois anos, creio, eu fiz um curso de aperfeiçoamento pessoal, e nesse curso, um
os integrantes estavam lá fazendo o curso também, a gente acabou ficando no mesmo grupo, num dos momentos. E aí, quando ele começou a falar, eu percebi o quanto aquele homem era insatisfeito. Um plástico, uma bela família, belo carro, bela casa, boas viagens, 2 ou 3 viagens para o exterior durante o ano. Mas ele dizia ali que ele já tinha buscado um caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho. Ele tinha feito vários cursos para buscar uma satisfação pessoal. Porque num dos momentos a gente tinha que falar, por que nós estávamos ali fazendo aquele curso? Ele falou, não, eu estou fazendo porque eu quero mais isso, 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 isso. Mas você via por detalhes daquela fala que ele era insatisfeito. Porque aquele homem já não necessitava de mais nada que talvez eu ou você quisesse ter. Porque ele já tinha tudo. Mas a alma dele era tão insaciável que ele buscava. E aí uma das frases, ele não disse com essas palavras, mas ele usou uma frase ali, que é aquela frase que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus, e isso é uma grande mentira, porque o único que é o caminho é Jesus Cristo. E então ele dizia, durante a frase dele, que não há nada demais eu fazer tal coisa, não há nada demais eu fazer isso, ou ter feito aquele curso, porque tudo isso vai me levando para uma experiência maior, para um crescimento, para que eu possa transcender, para que eu possa viver uma vida extraordinária. Mas havia um peso dentro do coração daquele homem. Havia uma saudade da vida que ele tinha com as próprias filhas, porque ele era separado. E a gente percebia a saudade que ele tinha da época que ele vivia com as filhas todos os dias, porque agora ele não tinha mais esse contato. Veja que essa busca insaciável da alma dele não trazia nada de bom para ele, porque cada vez mais ele ia buscar. E aí depois, acompanhando ele pelas redes sociais, ele continua a buscar. Aquele curso que ele fez já não tem mais necessidade, porque não satisfez ele. E nunca vai satisfazer, porque é o homem que produz. Você pode ir na biblioteca aqui de Moarama ou em qualquer biblioteca do mundo e querer ler todos os livros, você não vai sair saciado. Você vai sair com problema de visão, porque você vai ler tanto que vai forçar as suas vistas, mas você não vai sair saciado. Você pode pegar o seu celular, o seu tablet, o seu computador e pesquisar no Google e querer aquele tanto de informação, e você fala, eu quero mais, mas você nunca vai estar saciado. Mas busque conhecer uma pessoa que busca Jesus de dia, de tarde, de noite, manhã, tarde e noite. Que a vida dela é buscar Jesus. Essa pessoa, sabe qual que é a insatisfação dela? Que ela não tem mais tempo ainda para buscar Jesus. Porque essa pessoa seria aquela que diria assim, nossa, eu queria que o meu dia tivesse 25, 26 horas para poder buscar Jesus mais 1 hora. Mas eu preciso dormir um pouquinho aqui, mas enquanto eu durmo eu vou tentar me conectar com o meu Pai, com o meu Senhor. Enquanto muitos de nós queremos mais horas no nosso dia para que a gente possa satisfazer os nossos desejos, para que a gente possa buscar mais ou fazer aquilo que talvez a gente não conseguiu fazer durante o dia. Talvez você lembra quando aquele banco, o Unibanco, lançou o Unibanco 30 horas. Então ele durava 6 horas a mais do que o normal. Porque talvez o seu fluxo de trabalho não permitisse que você pudesse ter o contato com o banco. Então você podia ter ali mais 6 horas no seu dia. Hoje a gente busca cada vez mais rápido, a gente é muito insatisfeito. Antes era a geração fast food, a geração miojo, 3 minutos, e é o que eu aguento esperar para ficar pronto uma refeição, mas hoje, quanto mais rápido eu tiver aquilo na minha mão, melhor. E a gente vê isso desde das crianças, eu dou aula, eu vejo como as crianças elas são insatisfeitas. São crianças nervosas, crianças estressadas, crianças rebeldes, crianças que não têm controle algum. Porque o pai e a mãe não conseguiu dar um pingo de controle para aquela criança. Porque tudo que queria estava na mão, está tudo ali, muito fácil.
É uma geração cada vez mais insatisfeita e não é somente as crianças, porque a gente tem o costume de falar assim, não, porque na minha época não era assim. Realmente, lá na sua época não era assim, mas lembre-se que você está vivo, vivendo essa época e vivendo a insatisfação que há no mundo. O segundo ponto é que Jesus também está dizendo que aqueles que seguem os seus ensinamentos não precisam depender de outras fontes de alimento ou satisfação, pois Ele é o único que pode satisfazer a todos nós. Uma vez, conversando com um homem, ele dizia assim, o mundo espiritual, Rafa, é um acordo. Vocês não fazem uma oração lá? Eu repreendo todo o demônio para que não aconteça isso, para que não aconteça nenhuma manifestação demoníaca na igreja. Aquilo lá não passa de um acordo que vocês fazem com Satanás. Ele tentando ali me convencer de que a nossa oração nada passava de um acordo com Satanás. Mais ou menos assim, Satanás, é o seguinte, eu vou fazer o culto agora, eu quero todo mundo assim alinhado, bonitinho, então ó, você fica lá fora, depois se quiser você se manifesta. E eu ouvindo aquilo. Talvez a cabeça dele ele tenha pensado que aquilo tenha me convencido de certa forma. Porque o que ele queria dizer com isso? Da mesma forma como vocês buscam Deus lá dentro, e vocês deram o nome de Deus, lá onde eu vou nós demos um outro nome, nós buscamos lá também. Aí aquelas pessoas que querem viver um secretismo religioso instituído há séculos sobre a nossa mente e que as pessoas querem viver isso cada vez mais, então não tem problema nenhum, você pode ir lá na igreja evangélica, se você quiser também lá no IBGE você coloca que você é evangélico, porque é mais bonito do que você colocar outra religião, mas não tem problema, vai lá fazer umas orações com uns raminhos de arruda, vai ali fazer uma simpatia, vai ali fazer um voto de castidade, vai fazer alguma coisa, porque tudo isso vai levar você para Deus, porque Deus é um só, a gente só trocou o nome dele para ficar mais bonito, para a gente poder conquistar aqui, conquistar ali. Não. Deus é um só, e o único caminho para eu buscar Ele é Jesus Cristo. Não tem essa historinha para boi dormir, essa historinha para fazer você acreditar que você pode ir numa igreja evangélica, ler a Bíblia, buscar Deus, mas como ficou meio difícil aqui, porque aqui diz que se eu fizer isso aqui é errado, não, mas ó, aqui nessa comunidade, nessa igreja, nessa seita, nessa convenção, aqui não é pecado o que você faz, porque é só para poder eles pegar lá e criar um medo em cima da cabeça de vocês. Então, ó, você pode ir lá, faz tudo certinho, mas na hora que eles falar que não pode, vem aqui. Quando é que Jesus Cristo disse isso dentro da palavra? Quando é que Jesus deixou isso claro para nós? Ó, vocês podem buscar vários caminhos e aquilo que não for gostoso, aquilo que não for bom, vocês deixam de lado e vai buscar do outro jeito. E tem gente que pensa que Jesus é como uma conveniência de posto. Aquilo que é conveniente eu vou lá e compro para mim, pronto, acabou. E não é dessa forma. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Ele está deixando bem claro, não tem outro pão que você possa comer que vai te satisfazer. Eu sou a água que vai saciar a sua sede, então não tem outra fonte que você possa buscar água para saciar a sua sede. Você pode escolher a água mineral que você queira tomar, porque talvez uma tenha mais sódio, a outra tenha menos sódio, uma é alcalina, a outra não é, uma tem minerais, a outra não tem. Aquilo ali sim, mas é para satisfazer a sua sede física. Assim como se eu sentir sede, eu pego dessa água e bebo. Ou se eu não estiver feliz, eu trago água da minha casa. Ou eu vou num sítio e pego água de poço. Mas eu posso ir lá nas montanhas da Suíça, naquela geleira linda, que não tem nada de sujeira, aquela água límpida. Eu vou levar para minha casa e ela vai acabar em 2, 3 dias, porque ela só vai saciar a minha sede física. Mas a minha sede espiritual, ela só é saciada através de Jesus Cristo, o pão da vida. E não há outro caminho, não há outro lugar. E Deus, Ele poderia ter colocado em nós um programinha, ou ter nos programado para que a gente não precisasse de nada. Só que olha só, Ele deixou isso para nós
essas dependências como comida, água, oxigênio, sono, a luz do sol e também dele. Ele projetou esse mundo, irmãos, intencionalmente, com necessidades específicas, mas também com certas limitações. E uma frase que eu quero que você guarde é que nós temos necessidade por falta de opção. Assim como comida e água são essenciais para a vida humana, as realidades cotidianas nos apontam para verdades espirituais. E nós precisamos mais de Jesus do que precisamos do essencial para a nossa vida. Você guardou isso? Você precisa mais de Jesus do que aquilo que é essencial para te manter vivo. Você precisa mais de Jesus. Você precisa buscar Jesus de todo o teu coração, todos os dias, a todo momento. Buscar Ele sem ter medo de que alguém possa achar que você esteja doido porque você está orando dentro do carro, ou porque simplesmente você parou dentro do mercado ali e deu aquela dúvida e falou assim: eu tenho que falar com meu pai agora. E não ter medo da condenação humana, não ter medo da humilhação que possa acontecer. Quando nós olhamos a história dos missionários que vão para a África, vão para a China, vão para a Coreia, vão para esses países onde é proibido ter uma Bíblia, o quanto essas pessoas passam por situações humilhantes, situações que beiram a morte, e alguns chegam até a morte, porque eles não negam a Jesus. Eles não negam a Cristo, eles não negam o seu Salvador, porque eles entendem, e eles entenderam que o pão da vida estava diante deles e eles foram saciados. Então eles não têm medo de que alguém venha e coloque uma arma na cabeça e dê um tiro, porque ele já está saciado. Eles não têm medo que venham e corte a luz do local onde eles possam estar ministrando a palavra, ensinando as pessoas, porque eles têm a luz divina, que é Jesus Cristo. Eles não têm medo que o governo vá lá e corte a água, porque eles têm a fonte eterna, que é Jesus Cristo. Ainda que eles percam tudo, eles têm Jesus. Ainda que eles tirem tudo, eles têm Jesus. E são aquelas pessoas que, quando estão ali na beira da morte, estão ali no seu leito de morte, elas conseguem olhar para frente e elas conseguem ver a luz, que é Jesus Cristo. Elas não veem a escuridão, mas elas sentem uma paz. Elas sentem um amor, elas sentem a glória de Jesus sobre elas. Diferente daquelas pessoas que buscaram satisfazer a sua alma tanto, o que elas mais têm medo? Da morte. E aí você pode conversar com qualquer médico que tenha trabalhado numa UTI ou num setor que as pessoas estão ali no leito de morte, e eles vão dizer que o que eles mais escutam é que, olha, não traz lá os meus diplomas, os meus certificados, as minhas vitórias, mas traz o meu filho, traz a minha esposa, traz o meu pai, traz a minha mãe, porque eu quero dar um último abraço, eu quero passar mais um tempo com eles, porque é isso que essas pessoas sentem quando elas estão ali diante da morte. Mas aquelas que viveram para Jesus a cada instante das suas vidas, quando elas estão ali no leito de morte, quando elas estão para fazer a passagem, como algumas pessoas querem usar o termo, elas estão tranquilas. É aquela pessoa que quando você vai ver ela, você fala assim: gente, olha como essa pessoa está serena. Não tem isso? Quando você vai no velório, você fala assim: nossa, mas está tão sereno, está calmo, tranquilo. Tem até aquela música, né? Calmo, sereno, tranquilo, tenho descanso nesse viver. E aí a pessoa, ela vai para a glória eterna, descansada, porque ela entendeu que o pão da vida é Jesus e ela alcançou esse pão. O que eu quero deixar, irmãos, para vocês é que vocês busquem a Jesus, que vocês tenham nele a saciedade que todos nós necessitamos.
para que a gente não faça como ele disse aqui no capítulo 6, versículo 32 e 33, quando o povo contesta Jesus, ele fala assim, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque o povo estava falou, mas Jesus, os nossos antepassados lá com Moisés tiveram um maná que vinha do céu, então eles tinham lá a comida. Mas veja que o maná ele durava apenas um dia, não podia nem armazenar porque ele apodrecia, porque Deus dá aquilo que é necessário para nós todos os dias. E aí Jesus, ele vem, Deus nos entrega Jesus para que ele seja o nosso pão da vida, para que nós venhamos a ter essa necessidade suprida diariamente. Que você guarde isso no seu coração e que não apenas guarde, mas que você busque a Jesus todos os dias da sua vida. E que você tenha ele como seu pão, o pão que te dá, que te traz a sustentação que você precisa, que é a fonte de água que jorra do trono de Deus, que te sacia de toda sede, da qual você não precisa ir mais lá buscar. Amém? Que você guarde isso, que você busque a Jesus todos os dias da sua vida. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé, nós vamos cantar um louvor para encerrar, e durante o louvor, nós queremos também te convidar para que você possa vir aqui à frente, caso você precise de uma oração. Se você quiser que nós venhamos a fazer uma oração por você, você pode ficar à vontade para vir aqui à frente enquanto nós cantamos esse louvor, que vai falar disso que nós falamos aqui. É um louvor que cada vez que eu escuto ele, toca muito no meu coração, porque quando Jesus fala, quando eu te der da água que brota do trono de Deus, você nunca mais precisa voltar aqui para beber. É essa água que nós temos que buscar, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Enquanto nós oramos, a Júlia também, assim que eu terminar a oração, a Júlia vai começar a cantar e você pode vir aqui à frente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos essa noite pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Rendemos graças a ti, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Jesus, o pão da vida, nós necessitamos de ti. Nós necessitamos estar na tua presença todos os dias para que nós possamos estar saciados dessa fome incansável que vem da nossa alma. Mas, Pai, eu clamo a ti nessa noite pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, por aqueles que estão acompanhando pela internet, por aqueles que vão assistir depois, que todos nós possamos ser saciados por Jesus Cristo. Que nós possamos todos os dias ter a fonte de água que vem do trono de Deus sobre as nossas vidas, nos saciando essa sede, que só é saciada através de ti, Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a ti nessa noite, Pai. Oh Deus, todo louvor, Pai. Vamos adorar a Deus.